Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vou ler um trechinho do Convites de Sheila, de Clayton Levi, pelo Espírito Sheila. Na hora do passe, em busca de terapia fluídica, anotemos. Pense em Deus. Todas as energias restauradoras provêm do Pai. Vitaliza a fé. Confiar é sintonizar. Faz silêncio interior. Ruído na alma gera desgaste desnecessário. Busca a prece. A oração sincera é ponte para o mais alto. Renova o pensamento. Pessimismo é o espinho no espírito. É mais do que justo, procure socorro junto à espiritualidade amiga. Não te esqueças, porém, de que os resultados também virão da atitude mental que adotares na hora do passe. Que assim seja. Boa noite a todos, queridos amigos. Que possamos então fechar os nossos olhos, nos concentrar em prece, pedindo a bênção nessa noite a todos nós, agradecer por esse encontro, pelo banquete espiritual que iremos receber, agradecer a todo o amor que Jesus nos ensinou e que estamos aqui aprendendo a cada dia. Que possamos acessar os pensamentos mais sinceros de gratidão, de amor, nessa noite reunidos aqui. Com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que perdoarmos quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Hoje temos conosco então o Muriel, que é do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade. Que tenhamos todos uma boa palestra, que assim seja. Boa noite, amigos que nos assistem de casa, pela internet.
e desejamos que Jesus nos ampare e nos abençoe mais este momento, pelo que desde já agradecemos o convite para a exposição e a vossa presença. Nesta noite faremos uma breve mesmo, um pequeno recorte de reflexão sobre o significado da manjedoura. É que nesses dias que nosso calendário comemora a vinda de Jesus em nosso meio, é comum que os expositores espíritas abordem estas questões relativas ao Natal e ao nascimento de Jesus. Naquela época, acredita-se que Jesus tenha nascido no mês de abril e não em dezembro, mas naquela época, entre os romanos, haviam 3 grandes comemorações nestes dias de dezembro. Eles comemoravam o deus Sol Invictus, comemoravam um deus persa muito famoso entre eles, que era o Mitra, e também comemoravam o chamado solstício de inverno, que se dá exatamente no dia de hoje, 21 de dezembro, como aqui nós temos o do verão, lá era o do inverno. A noite mais longa do ano, a partir de então, ela diminuiria até a chegada da primavera e do verão. Então eram celebrações mais de natureza material, pouco espiritual, confusas, misturadas. E com o advento do cristianismo, da organização primitiva da Igreja Católica, então no ano de 336, o então Papa Júlio I resolve estabelecer uma data para o nascimento de Jesus, e que foi o dia 25 de dezembro. Não importa se ele nasceu nesta data, em abril, enfim, o que importa é a sua lição, a sua história que conhecemos e que veio até nós. Então narra-nos Mateus que ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o na manjedoura, porque na hospedaria, na sala de hóspedes, não havia lugar. Então, uma primeira reflexão, e nós vamos fazer breves reflexões sobre alguns pontos, questionamentos, é esse: não havia lugar na sala de hóspedes para Jesus, na casa, naquela hospedaria, porque, como sabemos, era um movimento que os romanos exigiam de censear, de saber quantos habitantes haviam na região. Então eles tiveram que fazer aquele deslocamento até a cidade de Belém, 200 quilômetros, a pé, obviamente. Então não havia lugar. Então a pergunta que fazemos é essa, uma primeira pergunta: há lugar para nós, há lugar para Jesus na nossa sala de hóspedes? A sala de hóspedes de algumas casas mais antigas era um local importante, em que nós recebíamos visitas. Hoje as configurações estão diferentes, mas tinha a sala de hóspedes, a sala de jantar, a cozinha, algumas tinham. Então nós temos lugar para Jesus, damos espaço para Ele em nossa sala de hóspedes, ou nós somos hospedaria? A hospedaria, entre outras coisas, é aquele lugar de passagem. As pessoas vão, ficam, passam, vão, ficam, passam. Então, para Jesus, nós somos manjedoura, acolhemos, abraçamos, ou nós somos hospedaria, em que temos Ele de vez em quando, somente de passagem, quando nos interessa, quando nos convém, quando estamos aflitos, quando estamos desesperados, ou estamos sempre com Ele? É uma reflexão que fazemos. A vida moderna, atual, é cheia de comodidades, de pequenas, de desafios e de confortos que estamos alcançando, que muitas vezes nos distraem em relação ao nosso objetivo de vida espiritual, que é o nosso melhoramento, nossa evolução, nosso crescimento, a busca de nossa felicidade, nosso bem-estar. Então, nós temos muitas distrações no dia a dia. No final de semana, então, são tantas, Alcançamos um certo nível de conforto material que nos permitem, e muitas pessoas acabam se deixando levar por essas distrações e trocando o que é o essencial das nossas vidas por aquilo que é mais supérfluo.
Não é que não podemos nos dar ao luxo de pequenas distrações, de pequenos folguedos. Até no próprio Evangelho segundo o Espiritismo há esta orientação, que nós estejamos no mundo sem ser dele, que nós nos permitamos essas pequenas distrações, prazeres, mas quando nós tivermos que escolher qual será a nossa prioridade, é buscar Jesus, nosso autoconhecimento, estar na casa espírita, ou é aquele prazer momentâneo do dia a dia? Não há problema em vermos o nosso futebol, a nossa novela. Eu mesmo agora estava vendo futebol ali no carro, no telefone. Nem torço para os times que estão disputando a final, mas eu gosto do futebol. Mas se eu tiver que escolher, e na prioridade, o que vou dar mais peso? Então há pessoas que procuram fazer os lazeres, as distrações, e deixando sempre em segundo plano Jesus e o seu autoconhecimento. Então é isso que nós temos que equilibrar. Não é que não podemos fazer, mas quanto tempo dispensamos a isso? Quantas horas tem a semana? Uma centena de horas, agora não lembro. Quantas dedicamos a um estudo, a uma leitura, a vinda no centro espírita, não só na palestra, num grupo de estudo, auxiliar num trabalho qualquer que a casa precise, todas precisam. Então, como está essa nossa contabilidade na busca de nossa evolução? É uma reflexão que deixamos. Um outro significado da manjedoura é o amor de Jesus e de Deus para conosco, que permitiu que Ele viesse, e Ele quis vir em nosso meio, naquele povo bastante atrasado moralmente, socialmente. Hoje ainda, com o avanço das instituições e das leis, temos uma certa ordem e benefícios, amparo às pessoas, mas ainda assim há tanta violência, há tanta intolerância, intransigência. Mas naquela época isso tudo era elevado a níveis impensáveis, em que a lei do mais forte era quase a única que prevalecia, quase nenhuma garantia. E ele veio no meio daquelas pessoas, talvez éramos nós lá encarnados, para dar todo o seu testemunho de amor, sofrendo o que sofreu, como sabemos. Então, uma primeira lição também da manjedoura, uma segunda reflexão é essa do amor de Deus, do amor de Jesus para conosco. No terceiro momento, nós observamos que a manjedoura representa também a seguinte situação: a de que todos nós que quisermos caminhar com Jesus, não teremos nenhum tipo de privilégio, não seremos abençoados com nenhum regime de exceção, nenhum foro privilegiado, nenhuma forma de garantia de isenção de problemas e dificuldades. Todos aqueles que caminharam, que deram testemunho até da própria vida com Jesus, não tiveram nenhum tipo de privilégio, nem material e nem espiritual, nenhum favorecimento. Claro que tiveram algum benefício, veremos, mas nenhum deles foi favorecido. Seus próprios pais, José e Maria, pessoas humílimas que passaram, fizeram esta caminhada de 200 quilômetros a Belém. Dali, um chamado anjo aparece a José, que diz que fugisse para o Egito, porque Herodes assassinaria os primogênitos de até 2 anos nascidos naquela época, com medo de que o chamado rei dos judeus tirasse ele do trono. Então eles vão para o Egito, uma jornada de 2.000 quilômetros, dezenas de dias a pé, em condições extremas, com um recém-nascido. Ficam algum tempo, voltam, se estabelecem em Nazaré. Tudo isso naquelas condições que sabemos difíceis. Não foram privilegiados com nada, não ganharam nenhum recurso material extra para esse trabalho, mas também em nenhum momento lhes faltou o amparo, a proteção necessária. E assim é com a gente também. Não nos faltará em nenhum momento o amparo divino da espiritualidade quando resolvemos caminhar com Jesus. Teremos sempre o consolo, a esperança renovadas em nossos corações. Isso é o que diz o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Aliás, o capítulo é Consolador, Agora me fugiu o nome, é Consolador. Capítulo 6. O Espírito de Verdade nos diz isso, que
que nós não devêssemos temer nada, que no mundo... Aliás, a proposta de Jesus é um pouco interessante, parece que ela vai na contramão dos nossos interesses do mundo moderno, né? Que hoje se proclama que nós devemos ser felizes a qualquer custo, ter sucesso sob qualquer condição e que tudo isto será sempre possível bastando nós queremos. E não é uma verdade, né? Então, Jesus dizia-nos uma coisa até um pouco diferente. Ele dizia: olha, no mundo tereis aflições, haverá choro e ranger de dentes, sereis perseguidos pelos outros por amor a mim. Ele nos alertou que não seria fácil, mas também disse, né, que se estivéssemos cansados, aflitos, que fôssemos até Ele e receberíamos o alívio, porque suave era o jugo, leve era o fardo, e que Ele sempre estaria conosco. E hoje, com o esclarecimento da doutrina espírita, nós sabemos que temos um amparo incondicional dos espíritos amigos, dos nossos protetores, sempre, sempre, sempre ao nosso lado, quando quisermos, quando estivermos com o coração aberto aos conselhos e orientações dele. Então não esperemos privilégio nenhum. Não vamos esperar que nós vamos ganhar uma mega sena para não precisar trabalhar mais e ajudar o centro espírita com dinheiro, porque isso pode até acontecer, mas é difícil que aconteça. Nós vamos ter que dar o nosso testemunho como todos aqueles grandes mártires da história do cristianismo deram, né? Hoje, graças não mais com a vida, mas com o nosso sacrifício íntimo, do orgulho, de nossos interesses, de nossa vaidade. A propósito de Maria, há uma história narrada por Humberto de Campos, muito bonita, no livro Boa Nova, no último capítulo, capítulo 30, de nome Maria. É um capítulo extenso, mas ele narra assim, resumidamente, que ela, naqueles dias tristes do suplício final de Jesus, esteve sempre com ele, né? E aquele coração maternal se afligiu demais, porque ela amava Jesus como um filho, e também como o quanto ela entendia que ele era o Salvador, o Messias, mas amava como uma mãe ama um filho, na expressão mais bonita do amor que pode existir na terra, entre mãe e filho. E vê-lo injustamente ser levado ao Calvário, à crucificação, aquela flagelação terrível, injustamente, doía-lhe demais o coração. E após os seus mais íntimos amigos o abandonarem, porque dos 12 nenhum ali esteve com ele, ela junto com Maria de Magdala e outra, ali ficaram até o final. E quando ele estava quase desencarnando, João, um dos 12 apóstolos, o mais jovem, aparece na história conhecida, abraça Maria, e Jesus, olhando num esforço tremendo, fala aquela famosa frase, né, dizendo: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis a tua mãe. Em mais um momento de ensinamento para a humanidade, para nós, dizendo a respeito do valor da família universal. E dali ela vai habitar com alguns parentes, porque a mulher naquela época, viúva e sem o filho, ela não tinha mais nenhum arrimo, nenhuma proteção. Ele era o único filho dela, então vai morar com alguns parentes, e João vai para a cidade de Éfeso, na Turquia, então Turquia, hoje Turquia, né? E lá se estabelece, começa a divulgar o Evangelho, e consegue, pela generosidade de algumas pessoas mais abastadas, uma casa pobrezinha, humilde, em um local, um morro, um promontório, em que dali se podia avistar o mar. Ele fica algum tempo e volta para buscar Maria. A convida para acompanhá-lo e ela, feliz, vai. Durante o dia ele fazia as pregações na cidade e ela ficava em casa e ajudava um ou outro que ali comparecia. Mas apesar disso, constantemente ela sentia muita saudade de Jesus, daqueles tempos mais tranquilos, em que vivia. Sentia saudade e lembranças da vida do dia a dia simples que possuíam. E ela ficou conhecida como Mãe Santíssima, porque um dos que foram atendidos, um leproso, disse que ela era bendita, porque ela era mãe de Jesus Santíssimo, e agora ela seria Mãe Santíssima, e assim as pessoas a chamavam.
Ocorre que então ela ficou idosa, cansada, mas continuava tanto quanto possível, atendendo conforme podia, conforme os recursos lhe permitiam, mas sempre dando palavra de ânimo e esperança a todos aqueles que ali batiam. Conta então Humberto de Campos que certa noite ela estava observando o céu em meditação, quando lhe chega um andarilho em condição bastante difícil, mas que lhe dizia palavras de ânimo. E ela ficou comovida com aquela situação. E ela pensava consigo, mas quem será este que em vez de buscar de mim palavras de consolo, eu que recebo dele? Parece que esta voz me é conhecida de alguma forma, de algum lugar. Pelas tantas, então, ele se apresenta, mostra as chagas, e era o próprio Jesus. Então ela se emociona muito, coloca-se de joelhos, começa a chorar, e Jesus não a deixa ficar em joelhos. Ele que se ajoelha e diz que era da vontade do Pai que ela fosse com ele para o reino celestial. Então, dali a alguns dias, ela passa por uma doença mais grave e vem a desencarnar. Recebida por uma corte, uma legião de espíritos que vem levar ela para a espiritualidade, perguntam, que a história é bonita até aqui, né, mas fica mais bonita ainda, perguntam se ela tinha algum desejo, e ela disse: olha, eu ouvi falar que em Roma eles estão sacrificando pessoas, entregando as feras, por amor ao meu filho. Então eu gostaria de ir até lá, se fosse possível, para consolá-los. Os espíritos a conduzem a uma das masmorras do Coliseu, e lá mulheres e crianças estavam aflitas, pois seriam entregues logo demais às feras famintas. Então ela se aproxima de uma das mulheres e diz: minha filha, isto passará, canta comigo. E a mulher, recebendo aquela impressão, começa a cantarolar uma música, seguida de todos os demais que ali estavam. Então é o exemplo de Maria, que mesmo com toda dificuldade manteve-se fiel até o final. Uma outra reflexão que a manjedoura nos deixa é que o valor de uma pessoa não está nas condições materiais dela, como se ela apresenta pelo carro, a casa, a ocupação profissional que ela possui. Porque muitos de nós temos uma certa condescendência com aqueles que se apresentam de uma forma bem apessoada, como dizemos no dia a dia, né? Como uma pessoa de sucesso, que possui um belo carro, uma bela roupa, e às vezes damos a ela mais valor do que a outras pessoas que se apresentam de forma diferente. Então Jesus mostra-nos que o ponto de partida não é tão importante, porque ele nasceu naquela condição mínima entre os animais. Ele mostra-nos o valor da semente, de que a semente bem plantada em terra fértil pode produzir bons frutos. O que importa é o final, é a caminhada, e não da onde viemos, a nossa origem. Jesus também se ofereceu como um alimento para a humanidade. A manjedoura é o local de comer, mangiare, em italiano é comer, é o local de comedouro dos animais, e ele simbolicamente se oferece como pão da vida. A água que, se bebermos, não teríamos mais sede. Belém, a cidade onde nasceu, significa pão na língua local, original. Então Jesus também traz esta reflexão de que ele é o pão da vida. E certamente a humildade e a simplicidade são reflexões que ele nos deixou também. Jesus foi uma expressão talvez maior da humildade e da simplicidade. A palavra humildade, além de outras reflexões, conceitos, tem aquele como sendo originário da palavra humus, que vem a ser a terra fértil, aquela que pode produzir boas sementes. Então vale dizer, a humildade que gostaríamos de deixar como reflexão seria aquela de nos colocarmos em posição de terra fértil, de aceitarmos sempre novos ensinamentos, novos exemplos, não estarmos fechados
a esta condição, porque há tanta gente intransigente em nosso meio que acha que sabe de tudo. Todos nós conhecemos alguém na família com quem trabalhamos, é aquele que tem resposta para tudo. Então esse vai se acrisolando e vai fechando e não abre mais o coração nem a mente para novos ensinamentos e para Jesus. E simplicidade no modo de ser, simplicidade no modo de agir, de viver, isso é muito importante, porque também o mundo atual nos tem sufocado em relação à busca daquilo que todos nós queremos, que é a felicidade. Não importa de qual religião, de qual raça, ser pobres, ricos, deste ou daquele lugar, todos aspiramos à felicidade, independentemente. E a simplicidade é uma condição para buscar. Claro que só isso seria motivo de uma outra exposição, ou até mais um seminário, talvez, para tratar sobre esse assunto. Mas sermos simples no modo de ser, no modo de viver, no modo de agir. Tanto é que tem uma questão, a 922 do Livro dos Espíritos, que fala sobre isso. E é perguntado o seguinte: a felicidade terrestre, ela é relativa à posição de cada um, né? Isso nós concordamos. O que basta para a felicidade de um, às vezes, é a desgraça do outro. Então, o que basta para um ser feliz, às vezes para o outro não serve, é ruim. Mas eles perguntam: haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todas as pessoas? Pelo menos isso pode haver, alguma coisa que seja comum a todas as pessoas, que traga felicidade a todas as pessoas? Aí a resposta é muito curta e simples, fala de simplicidade. E eles dizem: com relação à vida material, são dois pilares. Com relação à vida material, a posse do que é necessário. A posse não é nem a propriedade, olha como colocam bem as palavras, né? Porque nós somos proprietários hoje, por conta da legislação, de nosso imóvel, de nosso carro, etc, etc. Nós somos proprietários, se considerarmos somente a vida como essa aqui. Mas, desencarnando, nós não levamos nada disso. Então, a palavra correta é posse. A posse do que é necessário. Mas o que é necessário para mim? Aí uma reflexão íntima, né? É sempre a mesma questão, a balança se equilibrando, né? Eu preciso do iPhone, acho que está no 15, né? Nem lembro mais. Não, eu tenho que ter o 15, senão a pessoa fica aflita, né? Fica angustiada. Tem que estar até na fila da compra, na internet, ou até presencialmente. Enquanto que o 14, o 13 e o 12 são quase a mesma coisa. Gente, eu trabalho com dinheiro dos outros, né? Não é meu. E vejo muitas pessoas angustiadas, endividadas, mas com um belo iPhone na mão e um belo carnê de pagamento que às vezes só vai acabar de pagar na outra vida. Então a posse do que é necessário, né? Ver aquilo que basta para a gente. Não é um convite à ociosidade, à falta de ambição, não é isso. Mas é não nos afligirmos com aquilo que eventualmente não pudermos ter, aquilo que nos é necessário. E com a vida moral, o outro pilar, a consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila, né? Aquilo que as pessoas dizem no ditado popular: dormir em paz, estar de bem com a vida, né? Não estar devendo, não financeiramente, não estar devendo favores, situações complicadas para as demais pessoas. Não sermos inimigos dos outros, como diz Divaldo. Inimigos nós vamos ter. Desafetos, talvez, se não quisermos colocar a palavra inimigo, que pode parecer ser mais forte, mas todos nós vamos ter alguém com quem não nos entendemos bem. Mas a questão não é essa, a questão é nós não sermos aqueles causadores desses problemas. Então isso nos dá consciência tranquila, cumprirmos os nossos deveres, as nossas obrigações no dia a dia, em casa, no trabalho, na sociedade, com honestidade, fazer a nossa parte. Isso dá uma consciência tranquila, gente. Isso até faço questão de ler também desse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. No último item 8, no ditado do Espírito da Verdade, e ele diz: o sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate melhor, bate mais calmo, e a alma se acerena. Então, o sentimento do dever cumprido, a consciência tranquila. No livro no livro Antologia do Natal, o capítulo Humildade Celeste,
Emmanuel diz: ninguém mais humilde que ele, o divino governador da terra, Jesus, né? Ele podia eleger um palácio para a glória do nascimento, mas preferiu, sem mágoa, a manjedoura simples. Podia reclamar os princípios da cultura para o seu ministério de paz e redenção. Contudo, preferiu pescadores singelos para instrumentos sublimes do seu verbo de luz. Essa mensagem continua. Então, amigos, trazemos estas reflexões e para que também nós não sejamos corações hesitantes. Então, quando nos vier o convite para um trabalho na casa espírita, quando nos vier uma oferta para fazer isso ou aquilo, aceitemos, façamos a nossa parte, busquemos o nosso aprimoramento, participem de grupos de estudo. O envolvimento é fundamental para a compreensão da vida. Esclarecimento e consolo é o que propõe a doutrina espírita, e isso nós alcançaremos com mais facilidade participando do dia a dia da casa espírita. Então não sejamos hesitantes quando a vida nos desafiar para fazer algo errado, né? E não pensemos que sejam grandes coisas. A maledicência, a fofoca, essas pequenas intrigas do dia a dia fazem parte da vida de quase todos nós. Então façamos a nossa parte de evitar isso quando bater a nossa porta. A maioria das conversas das famílias, sobretudo agora nessas festas de final de ano, gira em torno de fofoca, né? E muitas pessoas se comprazem nisso. Vamos fazer a nossa parte, não sermos hesitantes, como foi hesitante Pôncio Pilatos, que naquele dia, quando recebeu Jesus para o julgamento, ele disse: este homem não é romano, entreguem para Herodes, porque para nós ele não cometeu nenhum crime. Porém, algumas noites a sua esposa, Cláudia Cripa, havia em sonho recebido uma mensagem, e para que ela dissesse a seu marido Pôncio Pilatos, o representante romano naquela região em que Jesus nasceu, para que ele tivesse cuidado com o julgamento com Jesus. Mas ele encaminha Herodes, e Herodes o recebe com muita alegria, porque havia ouvido falar de Jesus, de suas grandezas, e esperava que ali Jesus fizesse algum milagre, algum feitiço, algo sobrenatural. E Jesus coloca-se naquela posição serena, resignada diante dele, sem quase nada responder. Ele, irritado, devolve-o a Pôncio Pilatos, mas não apenas devolve, ele escarnece da pior maneira possível de Jesus. E se, como ele perguntou se Jesus era rei, e Jesus disse que o seu reino não era deste mundo, ele arranca as suas vestes, como símbolo da realeza temos o cajado, ele lhe dá um pedaço de cana, com as roupas rasgadas lhe dá, no lugar da túnica escarlate, as roupas reais, lhe dá um pedaço de púrpura, que na época era aquela veste tingida mais ou menos na cor vinho, como vemos em muitas imagens de Jesus nas igrejas católicas, e como símbolo da coroa, a coroa de espinhos. Ele o devolve a Pilatos. Quando recebe, ele não sabia o que fazer, mas um dos guardas, Políbios, diz: Senhor, precisamos tomar uma atitude, a multidão está enfurecida e ameaça adentrar o palácio se não deres alguma decisão em relação a este prisioneiro. E como está o prisioneiro? Pergunta Pilatos, ao que o soldado responde: ele está muito bem, é um homem excepcional, eu tive a oportunidade de me aproximar dele e disse a ele que ele recorresse às nossas leis, aos nossos recursos, porque ele é um homem inocente. Então ele lembrou da advertência de sua esposa, Cláudia Cripa, mas não tomou nenhuma atitude para a defesa de Jesus. Era um coração hesitante. Aquele homem acostumado a mandos e desmandos sabia da inocência de Jesus, mas não teve a coragem moral para fazer o que era certo, se isso era certo do ponto de vista dos desígnios divinos. Então, o final da história todos sabemos. Então não sejamos corações hesitantes
vamos dar o nosso testemunho. Não é fácil, gente, a gente sabe que realmente não é fácil, né? Como dissemos, os interesses do dia a dia às vezes nos distraem, nos cegam, nos turbam a nossa visão, a nossa vontade para fazer o que é correto, mas é o que temos que fazer. Também não é o mais difícil da vida, basta nós queremos e fazermos pouco a pouco, porque isso nos trará paz, nos trará consciência tranquila. Então essa é a nossa reflexão, agradecemos a atenção de todos, desejando, né, Feliz Natal aos amigos de casa, muita paz a todos, até uma próxima. Agradecemos a bela mensagem do Muriel. E mais uma vez convido a todos para nos acalmar, nos elevar em prece. Que possamos abrir nosso coração, ser a manjedoura de Jesus, abrindo assim esse coração para Ele. Não só nos momentos de desespero, de tristeza, mas também nos momentos bons, no nosso dia a dia. A prece, ela é conexão direta com o alto. Então que possamos, toda vez que acordarmos, toda vez que formos sair de casa, quando voltarmos, agradecer, pedir ao alto proteção, bênção, que com certeza a espiritualidade amiga sempre nos atenderá. E que possamos assim, na nossa vida também, sermos um pouco mais humildes, menos orgulhosos, menos egoístas. Que a espiritualidade possa sempre também nos guiar por esse caminho, a cada momento, a cada dúvida que tivermos, a cada decisão que precisarmos tomar. Não esqueçamos da prece, elevando nosso pensamento, criando essa conexão independente do momento, do lugar, da hora. Pois assim, a nossa vida vai ser mais leve. Que possamos, com o exemplo de Cristo, ser mais caridosos com o nosso próximo, também com nós mesmos. Sejamos menos complicados, mais simples nas atitudes, nos pensamentos. E agradecemos assim mais uma vez por essa noite, pela mensagem de amor, de carinho que iremos levar essa noite com nós. Que assim seja.